Boa noite, meus irmãos. Estou eu aqui no meio da escuridão. Olha aí, ó. Vou colocar no céu aqui, ó. Não dá nem para pegar as estrelas, mas tá todo iluminado aqui, ó. Cheio de estrela por aqui. Ó. Olha que beleza. Tudo cercado. Ali, ó. Tudo muradinho, tá vendo aquelas alambradas ali? Ó. Agora aqui eu tô me aproximando perto daquela fogueira ali, ó. Onde eu fiz ela. E agora eu vou parar um pouco ali para compartilhar uns pensamentos que eu quero compartilhar com vocês aí sobre a Bíblia. Eu estava sentado aqui, aí me veio esse pensamento sobre a Bíblia, né? Aí eu falei, você quer saber? Eu vou buscar o meu celular e vou compartilhar com os meus irmãos preciosos aí sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Nós só sabemos que existe um Deus porque nós temos a Bíblia que fala sobre Deus. Se nós não crêssemos na Bíblia, nós não teríamos nós não teríamos objetivo nenhum nessa vida. Nós não saberíamos dizer nada sobre o céu, sobre a terra, sobre o ar, sobre os animais, sobre as árvores, sobre a nossa existência aqui na terra. Nós não saberíamos nada disso. Nós estaríamos aqui como... Não sei, vocês conseguem imaginar? Agora, nós sabemos que existe um Deus. Mas quem que fala para nós da existência desse um Deus? Desse Deus que criou a terra onde nós pisamos, o céu onde as estrelas brilham, as árvores que dão os frutos, a água, nós, ser humano, como nós viemos à existência. Então nós temos a Bíblia que nos explica sobre isso. Nós temos Gênesis, né? A origem do homem, da terra. Como que Deus formou todas as coisas. E aqui estamos nós. Agora, se nós não crêssemos na Bíblia, não haveria por que nós falar sobre Deus. Porque o único livro que fala da existência de Deus é a Bíblia. Agora, você pode dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foram escritos por homens. Meros homens, igual eu, igual vocês que estão assistindo, né? Mas quem foram esses homens? Imagine eu se quisesse escrever a história do meu pai. Eu sei quem foi o meu pai. Eu ia escrever uma história sobre meu pai. Quando meu pai morresse, como ele já faleceu, eu deixaria escrito a história dele, quem foi ele, qual foi a trajetória dele, de onde ele veio do Ceará, chegou aqui em São Paulo, casado com a minha mãe, e teve filhos, eu sou um deles, e eu poderia contar sobre ele. Agora eu não posso contar sobre o pai de vocês que estão aí me assistindo, porque eu não conheço. Agora vocês poderiam escrever uma história do seu pai. Então ficaria registrado nos livros, né? Na letra, no papel, ficaria escrito. Agora, quem que escreveu a Bíblia? Moisés escreveu o Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois Josué deu continuidade, escreveu sobre Deus fazendo as batalhas, derrubando os muros de Jericó, né? Depois nós temos o livro de Ruth, nós temos o livro dos Juízes, tempo de Sansão, tudo homens que viveram para contar sobre a miraculosidade de Deus. Deus é miraculoso, Deus de milagres. Você acha que a torre de Jericó caiu com um simples grito? Não, foi uma ordem de Deus. Deus mandou cercar Jericó, cada dia gritava ali perto,
dava volta, né, todo mundo em silêncio, mas quando chegasse no 7º dia, daria 7 voltas e daria um grito. Na hora que desse um grito, as muralhas vinham embaixo. Agora, você acha que as muralhas de Jericó era tão fraquinha assim que cairia com um grito? Era uma fortaleza. Ali dentro moravam soldados bem treinados. Era para proteger aquela cidade. Mas caiu com um grito. Mas que grito? Dos homens? Não, foi uma ordem de Deus. Deus fez um milagre ali e eles gritaram e as muralhas caiu. Agora, como foi aquilo? Eu não sei. A Bíblia diz que eles gritaram e as muralhas caíram. Tá certo? Agora, se eles gritaram e teve terremoto, se teve raio, se teve... Eu não sei o que aconteceu. Eu sei dizer que a Bíblia fala que eles gritaram e as muralhas veio ao chão. Por quê? Porque foi Deus que deu a ordem para Josué fazer daquele jeito. Então, você obedecendo o que Deus está te mandando, você tem tudo para acertar. Mas como é que você sabe dessas histórias? Porque está na Bíblia. A Bíblia não é simplesmente um livro de história, não um livro de amor, não um livro só de cânticos. Não, é um livro inspirado, tem vida dentro dele. Então você falando sobre a Bíblia, você recebe inspiração dentro das Escrituras. Você sabe de onde você vem, para onde você vai, qual é a sua origem, ou qual é o seu destino. Que a Bíblia fala, ninguém conhece o homem senão o espírito do homem que nele habita. Então cada um de nós sabe que tipo de espírito está dentro de nós. Nós temos essa sabedoria de conhecer o tipo de espírito. Se você é uma pessoa mau, se você é uma pessoa que gosta de trair sua esposa, ou gosta de andar com a mulher dos outros, ou gosta de roubar alguma coisa de alguém, você sabe se isso está dentro de você ou não. Você gosta disso? Então está em você. Agora os filhos de Deus não, o Espírito Santo ele vem para mudar. Ele vem para fazer a pessoa um ser humano racional. Entendeu? Raciocinar. Porque isso aí tudo a pessoa faz porque não tem um raciocínio correto. Porque se ele tivesse um raciocínio correto, ele ia ver que atrás de cada coisa dessa daí, existe vidas por trás disso. Você imagina um homem traindo sua esposa. Certamente ele está saindo com a esposa de outro homem. E aquela mulher, não tem um esposo também que tem filhos, tem uma vida atrás daquilo? E a minha esposa e meus filhos? Isso vai gerar uma confusão, isso vai gerar uma bola de neve, isso aí vai virar uma bagunça. Agora, você não está olhando para as consequências? Então o Espírito Santo ele faz você parar e pensar no que pode acontecer. Então aquilo não está em você. Deus tira, Deus arranca de você isso aí, para você fazer o que é correto. Porque para você ir para o céu é simples. É só você fazer as coisas corretas e ir para o céu. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é um cargo pesado. Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Entendeu? Não é difícil levar uma vida de cristão. Agora, existe o nosso inimigo, né? Quem é o nosso inimigo? É nós mesmos. Você vai ficar se condenando por aquilo que você fez, né? Mas se você fez e você pediu perdão, Deus já te perdoou. Então você não precisa mais agora ficar batendo naquela tecla. Agora você tem que se perdoar você mesmo. Só que pedir para Deus tirar isso do seu coração. Porque se todavia isso estiver dentro do seu coração ainda, você vai voltar a fazer de novo. Então Deus tem que limpar isso de dentro de você. Deus tem que tirar isso aí. Tem que fazer uma lavagem de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo faz. Porque o cristianismo é isso, é uma vida de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aí eu estou aqui pensando, né? Aí eu pego, vou colocar esse vídeo aí, né? Aí as pessoas vão ver, vão gostar. Aí eu paro, falo, se eu não me engano foi João Wesley que falou: eu vou aos índios converter aos índios, mas quem me converterá? Todos nós temos o eu dentro de nós que está toda hora nos apunhalando.
Porque nós temos dois cães dentro da gente. É um cão preto e um cão branco. Vence aquele que se alimenta mais. Pensamentos vão vir. Mas pensamento não é uma concretização de um fato. Primeiro ele é um pensamento, depois ele é feito um ato. Aí sim. Então você tem que pensar antes de fazer o ato. É certo você fazer? Não, então não faça. É certo você fazer? É, então faça. Mas tem que ser certo mesmo. Porque o acho, isso aí não quer dizer nada. Acho já é dúvida. Você tem que ter a certeza. Agora eu lhe pergunto: Deus é um Deus mau? Não, de maneira nenhuma. Deus é bom o tempo todo. Ah, mas por que me sobrevém tanta coisa? É Deus testando você para ver se você é capaz de passar por aquilo. Porque se você não tiver prova, como é que você vai saber se você está apto ou não para uma batalha? Você tem que ter provas e você tem que vencer elas. Você tem que ser testado, tem que ser aprovado. Você vê que o próprio Jesus, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, um homem experimentado no trabalho, não tinha formosura alguma para que nós o desejássemos. Todavia, carregou as nossas dores. Por que ele fez isso? Porque foi ele que nos criou. Então ele estava mostrando ali, ele estava dando um exemplo para nós de como que nós devemos ser. Ele apanhou numa face e ofereceu a outra. Por isso que ele falou que nós poderíamos fazer isso também. Porque ele não pediu nada para nós, sendo que ele já não tenha feito primeiro. Entendeu? Então é possível. Agora, qual de nós está apto para isso? Uma boa pergunta, né? Mas o Espírito Santo vem e faz isso. Ele vem e faz isso. Aí você me pergunta: mas você, se alguém te bater na cara? Ah, eu não sei, eu tenho pra mim que eu devolvo. Mas então você não está vivendo uma vida de cristão? Bom, eu estou me esforçando para isso. E peço para Deus me dar o Espírito Santo para que eu chegue nesse ponto. Se alguém bater na minha cara, eu oferecer a outra. Eu quero chegar nesse ponto. Isso está dentro de mim. Eu quero isso. Mas eu posso não estar preparado agora. Mas eu quero isso para mim. Você está entendendo a diferença? Porque olha, quer ver? Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Mas você já viu o que Davi aprontou? O que ele fez? Pois é, mas ele teve que pagar por cada coisa que ele fez. Ele teve que pagar. Entendeu? Então, nós vamos pagar por tudo aquilo que nós fazemos. E a Bíblia fala: feliz aquele que Deus não imputa os pecados, cujo pecado é coberto, encoberto. Por quê? Porque está debaixo do sangue. Sangue de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então se você crê que Ele morreu e ressuscitou, está vivo para todo sempre, e aquele sangue faz uma cobertura para perdoar os seus pecados, você está no caminho certo. Para que você vai errar? A pessoa chegar no final do caminho, você vai e fala assim: ah, mas se eu soubesse que eu ia ter um lugar tão bonito desse jeito, eu teria me esforçado, eu não teria vindo aqui para onde eu estou agora, tá? Já pensou? Pois é. Agora, quando nós chegarmos no final do caminho, que a gente vê o que está nos aguardando, como a Bíblia fala: o que o olho não viu, o coração não sentiu, o pensamento não pensou, são as coisas que estão reservadas para nós. Você vai ver que todas as lutas do caminho era como nada. Você deveria ter passado, era mais luta ainda, para alcançar aquilo que você alcançou. Entendeu? Agora, se você rejeitar tudo isso daí, quando você chegar no final e você ver que isso aí vai pesar na balança, aí você vai falar: ah, eu devia ter feito aquilo. Aquilo o quê? Porque Deus tocou no seu coração. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você só faz o errado porque você quer. Ninguém te força a nada, você tem livre-arbítrio. E Deus respeita o seu livre-arbítrio. Entendeu? Você tem o certo e o errado. É como, por exemplo, uma pessoa que fuma. Você vai perguntar para ela: oh, você sabia que fumar é errado? Ela vai falar: não, eu sei que é errado. Mas mesmo assim ela fuma.
mas ela sabe. Uma pessoa que está mentindo, você chega para ela, você está mentindo, sabia? Ele fala assim, não, eu sei que eu estou mentindo. Pois é, ele sabe. Ele sabe que está mentindo. Então todas as pessoas têm isso dentro de si. Deus fez nós para adorar a Deus e não para rejeitá-lo. Você rejeita a Deus porque você quer. Só que todavia Deus tem um livro que foi escrito desde antes da fundação do mundo, e ele, como onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe todas as coisas antes mesmo do começo. Ele sabe qual vai ser o seu livre-arbítrio. Ele sabe que você vai se perder porque você quer. Mas ele já sabe disso antecipadamente. Não é que você nasceu para ser do mal. Não. Não é isso. Deus te fez e te deu de livre-arbítrio. Só que você escolheu o mal. Mas Deus já sabia antecipadamente que você escolheria o mal. Entendeu? Isso faz de Deus onisciente. Ele conhece tudo. Ele conhece o final mesmo antes do princípio. Por exemplo, o livro de Apocalipse. Ele foi escrito desde da fundação do mundo. Está aí, o livro de Apocalipse está se cumprindo. Não é igual um livro de Joãozinho e Maria. Joãozinho e Maria, né? João e Maria, que escreveu o livro lá, e aí o escritor, ele vai falar assim, não, agora eu vou mudar um pouco isso aqui, que eu não quero desse jeito não. Eu vou mudar um pouco essa história aqui. Ele ia passar por aquele beco ali, mas eu não vou deixar eles passar por aquele beco não. Eu vou riscar essa parte aqui e vou transformar essa história para passar por outro. Deus não é assim. Deus, ele escreveu o livro e ele já sabe, antes mesmo do final. Deus, ele é um empreiteiro que quando ele vai fazer uma construção, ele já tem todo o material preparado. Ele não vai sair depois para procurar os tipos de material que ele vai colocar naquela construção. Ele já tem tudo preparado, ele já sabe onde vai cada coisa, onde vai cada peça no seu lugar. Entendeu? Nós somos como um quebra-cabeça. Cada um de nós tem um lugarzinho para ser encaixado. E Deus sabe onde cada um de nós pode encaixar ali. Entendeu? Então essa mensagem aqui é para uma reflexão para vocês, para nós pensarmos sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? O livro dos livros. Não é simplesmente um livro. Essa Bíblia, ela foi tão odiada que houve um tempo que a igreja, ela queimava as Bíblias. A meretriz de Apocalipse, ela queimava as Bíblias. Por quê? Porque dizia que era o livro capa preta do diabo e tinha que ser queimada. Ninguém podia ler ela a não ser os sacerdotes, os pontífices, que eles tinham mente iluminadas para poder explicar. No entanto, o que eles faziam? Eles tiravam proveito do que estava escrito, cobrando indulgência, penitências. Aí quando surgiu Lutero, ele viu tudo aquilo ali e ele viu que na Bíblia não era daquele jeito. O justo viveria da fé e não fazendo sacrifício, porque sacrifício Deus já fez por nós. Então, que necessidade haveria de subir uma escada de joelho e ter que pagar por pessoas que morreram e depois saiu de lá, que era o chamado purgatório, tinha que pagar tanto para poder sair a alma do purgatório e ir para o céu. Isso não existe dentro da Bíblia. Onde é que você encontra purgatório? Olha lá aqueles dois ladrões lá na cruz. Se existisse purgatório, aquele ladrão ia perguntar, Senhor, lembre-se de mim que eu não entrar no teu reino. Jesus fala assim, hoje mesmo estarás comigo no purgatório. Você tem que passar primeiro pelo purgatório. Não. Jesus não falou isso. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu? Hoje mesmo. Então é hoje. Você não tem que... Você sela o seu destino hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Então hoje, o seu arrependimento hoje vai selar o seu destino de amanhã. Então para pensar um pouco e procura um lugar onde se prega a pura palavra de Deus, sem malabarismo, sem rodeio, sim, não, de acordo com o que as escrituras ensinam. 100% Bíblia ou nada. Não importa se é 99,9, não, é 100% ou nada. Tá certo? Deus abençoe vocês e tenham todos uma boa noite.